gente gosta de traçar uma linha bem clara do que são comportamentos exclusivamente humanos, o que nos faz humanos e o que outros animais não conseguem fazer. Só que essa linha tem ficado cada vez mais borrada, cada vez mais estranha, à medida em que a gente entende que vários animais têm comportamentos bem complexos, como usar ferramentas, varetinha, aprender, ter cultura, ter até moda de comportamentos que se espalham entre eles. Para conversar sobre isso aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência para o nosso dia a dia com especialistas e para entender também o que acontece quando a gente tem animais silvestres convivendo com pessoas na casa delas, aparecendo em rede social, a gente trouxe aqui o Eduardo Ottoni. O Eduardo Ottoni, ele é etólogo e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, que estuda psicologia evolucionista e comportamento e cognição animal. Vamos lá que ele tem muita coisa legal para contar. E antes de partir para nossa conversa, esse episódio aqui do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que oferecem conforto, durabilidade e tecnologia pro frio também, com 15% de desconto com o nosso cupom ATILA. O frio chegou, ou tá chegando para você, então eu dou essa sugestão de conforto térmico e de durabilidade. Aproveita o desconto para comprar um pullover ou o Heavy Hood da Insider, que eu já adianto é pesado mesmo, tem uma baita gramatura e é super confortável. As roupas de frio da Insider também têm estilo para você usar no trabalho, em casa ou saindo, tem um visual limpo e tecnologia que dispensa passar e tem ação anti-odor. Então considere a sua opinião de um pai de um sujador profissional que não pode usar uma roupa delicada ou difícil de lavar porque o filho está ativo e correndo cada vez mais. Aproveita o nosso cupom ATILA na hora de fechar o carrinho ou usa o nosso link no Saiba Mais para ter 15% off em roupas que vão dar conforto, vestir bem, apoiar o canal e não vão te dar trabalho. Eduardo, antes de tudo, muito obrigado por vir aqui, por topar a entrevista, conversar conosco. Eu queria começar perguntando o que é um etólogo? Obrigado pelo convite, Átila. Um etólogo é um estudioso do comportamento animal numa perspectiva evolucionista e especialmente focado em estudar o comportamento naturalisticamente, não exclusivamente, mas tinha um certo contraponto à psicologia comparativa que era desenvolvida basicamente em laboratório, né? Mais focada em processos cognitivos básicos, etc., né? E o etólogo está pensando na adaptação concreta que é o bicho vivendo no seu ambiente, na sua dinâmica social, etc., né? Vamos ver quando eu me encantei por chimpanzés para entender cognição de chimpanzé, para entender humanos, você tinha toda uma coisa de laboratório, coisas absolutamente clássicas, né? Desde o Keller, né, que inventou o conceito de insight, né, na psicologia da Gestalt, e quando o chimpanzé dele lá encaixou duas varetas para derrubar uma coisa que estava mais alta, né? A teoria do apego vem de estudos com primatas, enfim, tem toda uma coisa, mas... E a gente tinha, inclusive, aqueles estudos clássicos de ensinar a linguagem de sinais e símbolos, etc., para chimpanzés. Então, a gente sabia muita coisa sobre chimpanzé, começamos a conhecer os bonobos também, né, que são interessantemente diferentes, né, embora muito próximos, mas era tudo de laboratório, né? Até que um dia o Louis Leakey, né, que é paleoantropólogo, ele queria saber como é que os australopitecíneos poderiam se comportar, e o que ele tinha mais perto para olhar eram os grandes primatas, né, os grandes símios. E aí ele botou as 3 mulheres no campo, um grande empoderamento feminino ali histórico, as Trimates, né, principalmente a Jane Goodall. E aí a Jane Goodall foi né, quando os japoneses, que foram os primeiros a chegar na África para estudar chimpanzés selvagens, chegaram lá, estava o Itani, se eu me lembro direito, e o orientador dele, chegando ali no lago, foi bem perto de onde a Jane Goodall começou também, ele perguntava, e os familioides? E o aluno lá, não tem familioides, quer dizer, eles não sabiam nem como é que vivia o chimpanzé. 2 coisinhas aí. Estudar australopitecinos é nossos ancestrais. Nossos ancestrais, então, mas ele não tinha... Como será que o ser humano se comportava? Ele queria ter uma ideia mais próxima do que você poderia ter de alguém que era antes dos humanos ali. E a gente não sabia nada sobre a vida desses caras na natureza. Então ele empoderou essas 3 mulheres altamente motivadas. E a Jane Goodall nem formação tinha, ela tinha autodidatismo ali para se transformar numa estudiosa de comportamento animal, né?
E aí, o que são os familioides? Os familioides é porque eles queriam saber se tinha mamãe e papai, chimpanzé, etc. Porque ninguém fazia a menor ideia, né? Esses chimpanzés do laboratório, um dia alguém saiu pela África dando um tiro, matou o macho alfa, a mãe saiu correndo, caiu o filhote, põe numa caixa, manda para o laboratório, quer dizer... Então, todos vinham de histórias, assim, de contrabando, de tráfico, de... dizer, Depois começaram a criar também, mas de qualquer forma, ninguém sabia como eles viviam na natureza. você descobre que ele tem comportamentos possíveis se você ensinar, mas ninguém sabia se isso acontecia espontaneamente entre eles. Ou o que eu podia, mas ninguém sabia como é que era a vida deles, de fato, né? Você testava eles psicologicamente e via o que eles faziam, o que eles não faziam, mas ninguém fazia ideia de como é que era a vida social, como é que era eventualmente a ideia. Aí a Jane Goodall, além de ver que a vida social tinha um monte de complicações, todo mundo pacato ali, um dia ela vê uma guerra entre os dois grupos ali, enfim, várias encrencas, e ela foi a primeira a mostrar os chimpanzés usando ferramentas, no caso dela, sondas em cupinzeiros ali, né? Quer pegar o galho, arrancar as folhas e enfiar, pescar. depende, pode ser mais complicado, né? No cupinzeiro do chimpanzé, o cupinzeiro é duro, então tem a vareta dura para abrir um buraquinho, às vezes é no chão, quando o ninho é subterrâneo, depois tem a vareta molinha que entra e os cupins agarram, aí ele tira com uma certa manha para vir um monte de cupim pendurado, né? E aí, com o avanço desses estudos de campo de longa duração, de ficar lá, de acostumar todo mundo, de dar nome para os caras, essa coisa toda, né? Você foi descobrindo uma diversidade de comportamentos variados, inclusive, né, de uso de ferramentas, de várias práticas que pareciam não ter, por exemplo, né, genética é complicado de atribuir ou não causa, porque teoricamente eles pensavam em coisas que se podia explicar geneticamente, mas na verdade nem tinha e todo mundo supunha que não era muito sério, né? Mas que também não tinha explicações ecológicas, né? Tipo, tem tal recurso aqui, não tem ali, então explora aqui com ferramenta, não explora lá porque não tem, né? Mas começaram a pensar em termos de quais são os comportamentos que variam entre essas populações sem ter essas explicações fáceis, genéticas ou ecológicas, né? E seria a primeira dica de que então eram coisas que alguém inventou e que se propagaram, né, como tradições comportamentais, e aí começaram a brigar se podia chamar isso de cultura ou não. Então a gente começa a descobrir que não só os bichos podem usar ferramentas ou ter certos comportamentos mais complexos, como ainda pode ter, muitas aspas aqui, por favor me corrija, moda ou tendências que alguém desenvolve, propaga, mas a explicação é porque eles estão propagando aquilo e não porque tem limitações. Então, já que você falou moda, deixa eu comentar, né? Por Porque favor. aí, né, o lado, né, quando essa dinâmica de transmissão da informação começou a aparecer, e essas variedades, etc., e o que acontecia quando um bicho trocava de grupo, quando chegava lá no outro, e coisas que tais, né, começou a se falar em cultura material. Então, o Bill Magru começou falando nas ferramentas. A ferramenta é uma coisa muito boa, porque você mede, pega, pesa, compara com a do outro, enfim. Então, ele falou em cultura material de chimpanzés. Depois, ele mesmo descobriu como é que gestos de saudação variavam de grupo para grupo, o que acontecia quando a fêmea vinha de um grupo para o outro, com o gesto do jeito dela e o grupo fazendo do outro, enfim. Deixa eu entender isso aqui. Ok, eles têm propagação de ferramentas. Alguém aprendeu a quebrar pedra de um jeito, ensinou os outros a fazer aquilo, algo assim. Mas eles têm também saudação e outras coisas que são diferentes entre grupos? Tem saudação, tem hábitos de práticas de caça, decisões alimentares, né? Algumas, obviamente, dependem do que tem para comer ou não, mas vai muito além disso, né? Mas naquele momento, o Bill estava falando principalmente de ferramenta, então ele usou o termo cultura material, né? Que os antropólogos usam se você tiver lá uma ponta de flecha, mas não tem uma pintura, qualquer coisa assim que vá para o simbólico, porque o simbólico é muito sério, né? O Taylor, antropólogo do tempo do Darwin, lá, tinha uma definição lá de cultura, que é aquilo que os homens transmitem entre si pelas gerações, em termos de técnicas, valores, leis, costumes, etc. Ele já falava que era homem. Ele não estava brigando com ninguém, ele nem cogitava que alguém fosse falar isso de um outro bicho, né? Mas ele já define com aquela definição pesada, com simbolismo, linguagem, etc. Então, mesmo antropólogos que estudam macaco, mas estão lá num departamento de antropologia que tem todas as gamas, às vezes preferiam falar tradições.
Tá. Né? Mas o Bill Magru, estudioso de chimpanzé, também veio das crianças lá, um cara que foi uma honra na minha vida virar amigo dele ali, que era meu ídolo naquele começo todo, né? Quando eu via o macaco usando ferramenta, eu falei, pô, eu preciso mostrar isso para esses caras. Né? Que aí complicou a cena deles. Né? Mas ele não gostava de tradição, porque tradição é uma coisa que supõe que passa verticalmente, de geração para geração, geralmente vertical mesmo, de pai para filhos. Né? E você tem, aí ainda resiste o termo, a oblíqua, né? Quando é alguém que não é o pai, mas é da geração anterior, tipo o grande mestre fazedor de ponta de flecha, sei lá. Mas você tem modas também. Né? Você tem uma bobagem que pode correr entre os juvenis de um grupo, etc. Depois some e etc. Né? Eu tenho uma coisa que eu não sei se virou moda ou se sumiu, porque eu não estou atualizado entre os macacos prego. Né? Mas você pode ter coisas que não são uma tradição nesse sentido histórico, né? Como as ferramentas tendem a ser. Né? Antes de chegar nessa moda, então, um pouquinho de ferramentas. Eu tinha acompanhado, principalmente, a discussão dessa demonstração de que chimpanzés podem usar ferramentas. Então, pode usar a lança para pescar, pode usar a vareta para coletar cupim, mas me surpreendeu descobrir que outros bichos também podem fazer ferramentas. Você é uma das pessoas que participou da descoberta disso. Como é que foi descobrir isso e que bichos são esses? E que ferramentas são essas? Bom, isso aconteceu em várias dimensões ali, e ferramenta não necessariamente é cultural. Quando você encontra a ferramenta, aí começa a briga para ver os detalhes, enfim, de como é que ela é adquirida, se é o indivíduo que sempre todo mundo adquire aquilo num determinado ambiente, porque o ambiente já facilita tanto que não tem jeito. Aí tem vários desdobramentos e a conversa não é única para qualquer espécie, né? Então a gente tem aves, a gente tem mais... os processos culturais, eu digo que ficam mais claros, né? Embora você tenha coisas em insetos. Tem um experimento recente mostrando mamangavas transmitindo de uma para outra uma técnica de puxar um negócio de debaixo de um vidro para acessar um néctar ali. Então, e cefalópodes também já, né? Polvos são bichos absolutamente Abrir espertos, pote, fechar, enfim. usar concha, usar copo. É um cérebro com uma pele em cima que vai pelos tentáculos adentro, enfim, ali... Nosso destivamento. Então, eles também têm ferramenta, também pelo menos um caso que eu conheço de uso de ferramenta de cefalópode. Né? E esse eles inventaram porque os navios do Caribe servem coco maduro, os caras jogam casca de coco, e aí eles viram alguns polvos usando a casca de coco para se esconder. E vira uma espécie de Kinder Ovo de polvo ali. E depois, quando ele vai embora, ele encaixa as duas e vai levando elas seguras entre a base dos tentáculos e leva o seu kit. Ele leva embora, pelo menos alguma distância. Né? Agora, onde aconteceu mais novidade, de um modo geral, foi entre primatas. Né? Talvez, em parte, em parte porque o nosso antropocentrismo é duro de entortar. Né? Então, você acostuma a ideia do chimpanzé, etc. Né? Eu quase fui expulso ou não recebido na escola de aplicação para a minha coleta de dados do doutorado com crianças, que era sobre cognição numérica, porque daquelas muitas coisas de laboratório, também já tinham mostrado que chimpanzés são capazes de aprender símbolos de números, e aí faz uma operação, põe 3 bolinhas numa caixa, depois põe mais 2, aí ele sabe escolher os 5 algarismo escrito, desde que ele tenha sido devidamente treinado antes, etc. Né? Mas eu contei um parágrafo sobre isso no meu projeto com as crianças, e a coordenadora de matemática horrorizou. Que eu ia comparar as crianças com os chimpanzés, assim, quem me dera, mas eu só tinha crianças ali. Mas porque estamos falando nisso, então, mas no caso, então, então tinha essa coisa toda com chimpanzé, eu adorava, lia tudo sobre chimpanzé para pensar na evolução da cognição humana, e aceitei orientar um experimentozinho, porque ninguém mais queria, de uma menina estagiária de iniciação, da minha colega mestranda ali. Esta sim entende muito mais do que eu de macaco prego, no sentido geral da vida dos bichos ali, mas era um experimentozinho sobre usar ferramenta, né, a gente não fazia a menor ideia que era uma replicação de um experimento de laboratório, porque também tinha uma história de laboratório dos macacos prego, né, de usar sondas muito antes da gente descobrir isso depois na natureza. Né? Mas, então, ela estava fazendo o experimento com uma caixinha de melado, ver se o macaco aprendia a usar um galinho para tirar melado de dentro, enfim, ele demora para aprender se ele não souber.
Depois ele usou vareta para tudo que puder. Essa é outra história. Mas isso era um experimento. Mas ela tinha que voltar de uma ilhazinha no Parque Ecológico do Tietê, que recebe animais tirados que saíram de cativeiro, apreendidos de traficantes, etc. Vai reabilitando e soltava nas ilhas. Só que dava uma brigaiada nas ilhas ali, né? As ilhas era mais fácil para eles, né? Em termos de manejo. Mas eles escapavam das ilhas, alguns, e formaram um grupo na margem da mata. É uma parte que não tem visitação pública, que os macacos formaram. Eles ainda estão lá no Parque do Tietê? Estão lá, a gente continua trabalhando com eles. Então o pessoal encontrava bicho apreendido, soltava ali... Não soltava de qualquer jeito. Ele caía na mão da base lá do IBAMA, que fazia todo esse manejo. É uma parte do parque destinada a isso. Mas tem uns que aparecem do nada, né? Porque esses macacos, principalmente machos periféricos, eles de vez em quando eles vão para a área de visitação lá do parque, porque tem churrasco, tem algumas coisas que de repente dá para folgar com a comida alheia ali, uma coisa assim. E de vez em quando apareciam uns lá que ninguém sabia. Então eu desconfio que a pessoa que descobriu a roubada, que seria um macaco prego em casa, geralmente, e aí quer soltar em algum lugar, vê aqueles bichos ali, resolve, lá ele vai se virar, né? Mas então esse grupo ficava na área de preservação, já na margem do rio, onde tem coqueiros. Né? E a menina voltando de barco com o tratador uma noite ali, que ele tinha que trazê-la de volta, depois voltando pela trilha, ouviu lá o toque, 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 toque na mata. O que é isso aí? O cara, isso aí são os macacos prego quebrando coco. Né? As populações locais, do interior, etc., onde essas coisas acontecem, ninguém fica ligando, ninguém foi dizer para eles o que você espera, não espera que os bichos façam, né? O que o bicho faz, ele viu aquilo a vida inteira, né? O que me espantou é que os cientistas estudiosos de macaco prego, né, o foco sempre foi nas populações de floresta, Amazônia, Mata Atlântica, que é mais difícil acontecer tanta coisa assim, porque os caras estão no alto da árvore a maior parte do tempo, mas... Depois o que a gente veio a descobrir é que em Cerrado e Caatinga, se me mostrar uma população que não quebra coco com pedra ou alguma outra semente ou qualquer coisa assim, aí eu vou querer ver qual é o problema deles. Né? Mas a gente não sabia de nada disso. Né? E de repente a menina me fala isso, foi quase 30 anos, parada na minha porta, eu lembro fotograficamente. Ela está inventando bobagem para me manter interessado nos bichos ali. Mas falei, não é possível, ela não ia contar uma lorota desse tamanho assim. Aí eu tive que ir lá. Aí eu entrei e lá encontrei coquinho quebrado com pedra em cima de outra pedra, às vezes de um caminho de cimento, uma coisa assim. Quer dizer, cientistas discutindo há um tempão se animais podiam ter um comportamento desse sem a gente já sabia muito de chimpanzé, né? Estava ampliando a coisa, mas chimpanzé era aquele né? Precursor do humano ali, etc. E de repente... Eu não acreditei, eu botei meu primeiro aluno, eu estava recém-entrado também, um monte de crencas com a vaga, com o concurso, etc. Não tinha verba para nada, mas eu botei meu primeiro candidato aluno de mestrado ali, rachando a gasolina dele para ir para o Parque do Tietê. A primeira câmera era a câmera do meu pai, a trena ali, para ficar medindo, mapeando os sítios de quebra, enfim. Mas é engraçado essas coisas, né? Porque você fica imaginando o cara anos e anos até que ele chega, né? Talvez funcione com os físicos, com os matemáticos, mas acho que os naturalistas tropeçam em coisas de repente, né? Isso que na minha cabeça, a gente resolveu passar 7 dias na mata para chegar naquele bando de macacos isolados, não sei o quê, e tromba com esse comportamento do bicho aqui no Parque do Tietê. Parque do Tietê. Não, inclusive tinha gente que dizia, mas isso eles aprenderam com alguém. É claro, pode, inclusive, de vez em quando, nesses casos, você vê umas coisas pitorescas ali, porque o bicho veio de um cativeiro. Né? Mas, assim, ninguém está quebrando o coquinho de Gerivá aqui no Parque do Tietê. Quer dizer, você não sabe se foi Prometeu ou não que trouxe o fogo ali, mas depois os caras continuaram fazendo fogo. Né? Então, se alguém aprendeu a quebrar coco no cativeiro, mas não interessa, isso está se propagando entre esse grupo aqui, os jovens ficam olhando, filam um coquinho, dali a pouco eles estão batendo pedra. Quer dizer, então... a coisa saiu andando sozinha, né? E como é que ele faz? O que é esse quebrar-coquinho que ele faz? Quebrar-coquinho significa ter uma superfície dura, que pode ser, em alguns casos, pode ser até um tronco, pode ser uma calçada, se for um parque que tem trilhas e coisas assim, ou normalmente vai ser uma pedra maior, chata, né? Se for um arenito, até melhor, porque vai ficando deformado com umas depressõezinhas ali, né? Então, mas basicamente uma pedra... menor, um seixo, que aí depende do coco, né? No Parque do Tietê, o Gerivá é um coquinho pequenininho, a pedra não precisa ser muito grande. E o bicho põe ali e quebra. Quando quebra, ele come.
né? E quando eles começam a bater, os filhotes são super tolerados e podem chegar perto, podem filar um pouquinho, comem ali, enfim. E Também aí eles acho que já começam a ver. faz parte da oportunidade ali, né? E já tem um reforço ali de comida, até a minha hipótese é que isso surgiu não para ficar ensinando macaquinhos, mas eles mal sabem o que estão fazendo, muito menos o que estão ensinando, né? Mas funcionalmente, eu acho até que estão. Né? E eu acho que isso começou porque na savana, quando eles saíram né, a origem deles que separou do que, né, antes era tudo sebos, agora a gente fala em sapajos, os robustos, e os que continuaram chamando sebos são os outros, outras espécies próximas do macaco prego que tem da Amazônia para o norte. Né? Mas esses macacos prego, que são os mais comuns do território brasileiro, saíram da Amazônia e se especiaram saindo para a savana. Eu gosto muito dessa história de que primata que sai para a savana ou é esperto ou dança. Né? Então tem outras histórias, essa história né? Tem uma disso. convergência aí na brincadeira. Depois se instalaram na Mata Atlântica e daí irradiaram de volta tudo de novo. Mas acho que quando estava no meio do seco ali, se o único recurso fosse ter, e aqueles cocos são maiores, de cerrado, é um cocão que requer uma pedrona para quebrar, às vezes é mais complicado ainda, mas um filhote ia ter morrido de fome se dependesse desse tipo não tinha ter força para fazer nada, então acho que essa coisa pode ter se misturado. Mas esse comportamento, depois a gente descobriu então que quebrar cocos ou outras frutas ou qualquer coisa com percussão de um martelo de pedra a gente começou a fazer levantamentos de campo para todo lugar que tinha algum relato ali, norte de Goiás, enfim. Todos os lugares que a gente foi, a gente encontrou sítios de quebra, os restos, né? Mesmo que os bichos não tivessem habituados para chegar perto em 1, 2 dias, mas a gente encontrava as evidências, né? Porque no começo, então, a gente estava começando, quando eu falei, não, isso eles não inventaram no Parque do Tietê, isso certamente é alguma coisa que eles fazem em algum lugar e veio um aqui que sabia e a coisa começou a difundir, né? Então, estávamos procurando, o primeiro relato que a gente recebeu foi então da Serra da Capivara, por conta de um estudante estudando dispersão de sementes, outras coisas pelos macacos, mas viu alguns episódios assim e contou ali, né? E esse meu aluno que estava no Parque do Tietê, que foi o primeiro a trabalhar comigo nesse negócio, né? As primeiras imagens, um dia desceu o macaco finalmente na frente dele no Parque do Tietê, e a foto que eu tenho é a foto que eu tirei com a máquina fotográfica na frente da TV, com VHS, porque era a técnica que a gente tinha na época para fazer um troço desses. Mas aí então descobrimos que tinha relatos disso na Serra do Capivara e foi o doutorado dele, foi começar lá. Aí também ficamos sabendo sobre a Fazenda Boa Vista, que é uma outra história toda, né? Depois fizemos inclusive algumas comparações, porque a Serra da Capivara foi fantástico em vários níveis, né? Primeiro porque a gente deu a sorte de chegar num lugar que tinha alguém heróico, como a Nied Guidon, né? Que lá devia ser, agora está chegando avião, mas aquilo lá é um lugar de turismo arqueológico maravilhoso, na verdade, né? As pinturas rupestres como tem ali, a gente não conhece nenhum lugar daquele porte, né? Minas tem uns lugares comparáveis ali, e a Nied e os arqueólogos franceses todos já trabalhando lá há séculos, né? Com aquelas teorias polêmicas deles de 50 mil anos de humanos, aí vira 100 mil anos, enfim, os franceses não batem com os anglo-saxões nessa parte de humanos na América, né? Mas enfim. Mas ela, para manter aquele parque funcionando, ela arrancava dinheiro dos governos, arranca ainda, não sei se está conseguindo mais, mas talvez agora volte a conseguir, mas para manter guariteiras, tomando conta, empoderando mulheres locais também, para cuidar dessa parte de segurança do parque. Então a gente encontrou um parque com uma infraestrutura de parque nacional muito melhor para pesquisa do que qualquer lugar, né? Meu outro aluno foi para a Serra das Confusões, que foi muito interessante, porque com a diferença de repertório entre Serra da Capivara e Boa Vista, e um parque imenso exatamente no meio do caminho, ali dos 250 quilômetros que tem no meio ali. Então foi esse rapaz fazer um levantamento. A gente tinha feito um levantamento de algumas visitas, tal, uma visita, depois um levantamento que foi um grupo de alunos meu por uma semana, mas não tínhamos estudo de longo prazo, para ver o que os caras faziam ali. Mas nesses parques tem caçador que quando não destrói sua câmera mata o macaco, enfim, eu não mandaria uma aluna mulher para aquele lugar de jeito nenhum, enfim.
Quer dizer, as condições reais por aí variam muito. A Serra da Capivara foi um lugar maravilhoso em termos da condição, da acolhida, né? Inclusive, depois a gente fez parceria com colegas arqueólogos que começaram a ver que podiam usar técnicas arqueológicas para encontrar ferramentas arcaicas de macacos, que usam ferramenta de pedra, que ou é chimpanzé, ou é macaco prego, ou são os sinomolgos, né, macaca fasciculares áurea, né, da Tailândia. Né? É que aquele macaco é o Rhesus? Não. Rhesus é macaca mulata. É um grupo próximo. Mas é perto, é que tem 20 espécies de macaca ali pela Ásia, né? Mas esses são os únicos que têm registro de uso de ferramenta lítica também. Então, os arqueólogos, né, começamos a fazer parceria para encontrar, paramos nos 3.000 anos de profundidade ali, estão lá as ferramentas dos macacos Então faz prego. milhares de anos já que esses bichinhos estão batendo muito pedra. mais provavelmente, mas 3.000 já tem a evidência no museu ali, né? Então dá para falar da pedra lascada dos macacos prego. Não é lascada, esse é outro. A pedra lascada foi outra encrenca. Né? Porque o que eles fazem é bater pedra com pedra. Tem umas outras coisas, umas que a gente nem entendeu direito, por exemplo. E na Serra da Capivara, então, só para ter razão de falar da pedra lascada, depois, além de tudo, a gente descobriu que o uso de pedras deles era mais diversificado, pedra para escavar, pedra para várias coisas ali, para te pegar tubérculos, ninho de aranha buraqueira, então... Caramba, eles cavam atrás de raiz, atrás de aranha e outras coisas com pedra? Sim. Agora estamos tentando estudar, inclusive, eu quero saber se eles aprendem com os catetos que deixam os buracos ou se eles descobrem sozinhos depois. Mas essa diversidade de uso de pedras já foi atípica ali. Mas o mais maluco de tudo é que a gente descobriu que nesta população, todos os grupos que a gente chegou a ver, mas só nesta população, pelo menos até muito recentemente, eles usam sistematicamente varetas do tipo tira as folhas, tira os galhos e usa a vareta, por exemplo, para desalojar um lagarto que ele perseguiu, mas entrou na fresta da pedra ali no paredão. Aí ele vai lá com a vareta e expulsa o lagarto e sai correndo. Pode ser também ninho de inseto, coisa assim, mas o mais comum ali era isso, né? E aí tem vários mistérios, né? Primeiro, por que era só nessa população? Porque a gente tinha um ou outro relato de um indivíduo que alguém viu durante anos, assim, o indivíduo foi lá e enfiou uma vareta num cupinzeiro, mas não é nada, né? E outro, então, por que na Serra da Capivara isso difundiu e todo mundo usa? E aí todo mundo é basicamente os machos. Uma ou outra fêmea, sim, até em outros lugares, experimentalmente, a gente viu que fêmea não era menos esperta do que os machos nesse sentido. Mas a tradição ali é machos usando. E não é nem questão de força na pedra, como seria, enfim. Né? E o uso de pedra na Serra da Capivara é maior pelas fêmeas, justamente porque não depende de umas pedras monstruosas para quebrar um cocão duro quando é mais cerrado, como na Fazenda Boa Vista. Né? Ali já é mais para caatinga. Né? Então não tem coco, mas tem várias frutinhas, né? Mas tem essa coisa da vareta que a gente ainda não entendeu por que só lá. Agora, meu ex-orientando, Tiago Falótico, né, que agora é um jovem pesquisador FAPESP e tal, e está com um grupo de alunos fazendo levantamentos em várias frentes, parece que está encontrando uma outra população, mas agora eu vou deixar ele publicar para contar se for mesmo ali. Mas já foi um grande mistério. Mas que você estava me perguntando da pedra... Da pedra lascada. Ah, da pedra lascada. É porque aí os arqueólogos vieram e começaram a cavar e encontraram, né? A gente já tinha visto isso, mas a gente nunca ligou, né? Tem coisas que marcam certos pesquisadores que a gente não pensa tanto, né? O Bill Magru, quando ele finalmente apresentei ele ao vivo aos macacos prego, virou um artigo porque ele ficou emocionadíssimo com eles pegando milho de provisionamento ali no parque e andando bipedalmente. E não só eles saíam correndo bipedalmente com a mão cheia de milho, mas eles subiam numa árvore quase vertical, bipedalmente. Sério? A árvore é assim, o macaco subia assim, a mão estava cheia de milho. Ele queria sentar lá no galho para não chatearem ele, etc. Então, antropólogo que está entre o humano e o chimpanzé, etc., vê bipedalismo para o mundo, né? No caso dos arqueólogos, é Velasca. Então, a gente já sabia, um dos comportamentos que a gente não entendia muito bem, pelo menos não sempre, é bater pedra contra pedra, né?
Na Serra da Capivara tem muito mais pedra, e isso é parte dos motivos, é que tem muito mais seixo misturado no solo ali. Se você não reparou direito no vídeo, você recolher o que o bicho usou, você já pode perder ali, né? Na Fazenda Boa Vista o cara tem que achar uma linda pedra ali, não tem o material do paredão de serra ali, é diferente, né? Então, de vez em quando, tem uns pedaços de arenito ali na capivara que parece um brigadeiro de seixos ali, né? Aquele fundo do mar arcaico ali. E o bicho, já vimos querer uma pedra mais pesada, aparentemente, porque ele foi com uma pedra e ficou batendo na pedra que estava presa no arenito ainda, até soltar aquela pedra, aí ele usou a outra, o que a gente chamaria tradicionalmente de uma ferramenta secundária. Ferramenta para fazer ferramenta. Uma ferramenta para obter uma ferramenta ali. Que legal. E usar. Mas às vezes eles ficavam batendo e ficavam cheirando, se untando, umas coisas que a gente não sabia bem o que era, né? Né? De se untar, macaco gosta de se untar com coisas, mas o outro caso que a gente conhecia, a gente se untar com coisas, como assim? Com cheiros de frutas, qualquer coisa. Eles gostam de passar coisas. Algumas a gente entende por quê, outras não, né? Muitas pode ser ajudar com coisas de pele, parasitas, né? Ele tem um skincare. A gente descobriu no Parque do Tietê, anos atrás, ele quase virou uma patente depois, eu não tive paciência de acompanhar, ficou entre USP e FAPESP, a patente, mas depois concluíram que... Né, mas era uma patente sobre o ácido fórmico como repelente para carrapatos, porque alguns alunos já tinham reparado, e aí uma aluna reparou mais ainda do momento que isso acontecia, que eram os macacos pegando formiga no chão e se esfregando com formiga. E aí a gente achou, na época alguém publicou algo de macacos prego-cativos se untando com milípedes, e o milípede que eles migalhavam ali aparentemente repelia pernilongo. E era uma época de mosquitos picando, coisas assim, então de repente tinha um repelente de formiga ali. Aí um amigo Eles passam fruta no corpo, eles passam formiga no corpo como repelente. Isso foi no Tietê, por exemplo. A formiga não vinha em outros lugares, né? Mas lá eles faziam. Né? E a gente descobriu que tinha outros lugares que tinha essa, né? Chimpanzé tem seus repelentes também, enfim. Mas a coisa da lasca, então, é que às vezes nessas percussões de pedra com pedra gerava uma lasca. Pedra quebra, tem lasca, assim, também nunca me emocionei muito, né? Mas arqueólogo não pode ver lasca. Já tinha umas discussões, inclusive, sobre certas coisas, se seriam espontâneas, acidentais ou não, daquela arqueologia humana da Serra da Capivara, pedras de 100 mil anos ou qualquer coisa assim. Então, se a fogueira foi incêndio ou se foi fogueira humana, enfim, tem todas as críticas, as brigas lá entre anglo-saxões e franceses, no caso, né? Inclusive, quase alimentou uma encrenca séria ali que eu tive que aproveitar para dar uma apaziguada, né? Porque, além de tudo, né, com aquela infraestrutura arqueológica, os nossos colegas arqueólogos ali, que vieram da Inglaterra, podiam contar, inclusive, com os equipamentos lá, um troço lá que parece um teodolito, estação total, acho que chama o negócio ali, que é um negócio para ficar medindo onde você traça aqueles quadradinhos no chão, basicamente, né? E, inclusive, a mão de obra de trabalhadores locais já especializados em ficar passando pincelzinho no chão até aparecer uma pedra, enfim. Então, tinha toda essa infraestrutura de apoio que eles puderam usufruir, sendo recebidos lá com a infraestrutura da Fundan, né? Eu tô fazendo aquela pausinha de sempre por aqui para poder lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal em geral. E para quem já se inscreveu, pense em se tornar um membro, uma membra ou mandar um valeu demais. Isso faz muita diferença pra gente. E aí, só que a ideia então tinha a tal da lasca, né? Aí quando os arqueólogos britânicos lá viram aquilo, teve inclusive, né, teve um outro grupo, uma menina orientada de um outro, até me pediu para fazer um experimento, eu não acreditava mas deixei ela vir fazer, foi embora, voltou para a Europa e nada aconteceu, que era ver se os macacos usariam a lasca para cortar alguma coisa, né? Não usaram. Não usaram. Então, no caso deles, a lasca é acidental, por enquanto. Não, a produção da lasca certamente é acidental. Se alguma hora eles vão aprender, né? Na verdade, eu acho que eles demoram muito tempo para entender como funciona uma ferramenta. Isso é parte do que eu estou começando a viajar, assim. Mas quando eles aprendem, aquela ferramenta tem um grande reforçamento, uma grande associação ali, e aquela ferramenta serve para tudo. Posso te falar melhor disso daqui a pouquinho, né? Mas no caso da lasca, ninguém fez nada. Mas quando apareceu aquilo nas publicações, os macacos fazem flakestone tools, né?
Aí foi um pânico geral, né? Um dos artigos saiu na Nature e tinha um parecerista que veio, vocês podem dizer que então, que aqueles trabalhos lá dos arqueólogos franceses ali, então foi tudo pro brejo, porque isso aí é macaco prego, deixando essas lascas há muito mais tempo ali, né? E eu falei, não, gente, não, não vamos falar nada disso no artigo, quem quiser inferir qualquer coisa, mas não vão dizer que a carreira dos caras foi inteira pro lixo, assim, num artigo, que nunca mais vocês vão entrar no parque. E ficou essa história, né? Ficou essa tensão se, etc., Alasca, sim ou não. Recentemente, o grupo publicamos, ainda tem uma coautoria nessa, eles fizeram experimentos comparando detalhes mais finos dessas lascas, aparentemente dos macacos prego, de lascas desses arqueólogos treinados que produzem lá, dão curso de lascamento, etc., e as ferramentas de Olduvai, né? Porque o Olduvai é que ficava meio na suspeita, né? Será que aquilo é o quê? É outro bicho? É acidental? Né? E concluíram, por enquanto, eles acham que tem algumas características do Olduvai que preserva as lascas dos caras. Ainda dá para dizer que são mais humanas do que... que teriam sinal de deliberação na produção, etc. Então seria outro caso. Mas lasca acidental de macaco deixou os arqueólogos muito nervosos ali, né? E uma vez que eles desenvolvem alguma técnica, alguma coisa, como é que isso se propaga? Como que funciona essa aprendizagem no meio dos macacos? Pois é, aí vai do acho que sei ou não faço ideia, né? Então a coisa das varetas, por exemplo, né? Eu até tendia, eu estou repensando alguns detalhes da coisa, mas no básico, para não entrar em coisas que ainda estão verdes na minha cabeça, mas você tem várias formas possíveis de aprendizagem social, né? Inclusive, muitas das viagens sobre a exclusividade da natureza humana estaria na imitação e no ensino. Tudo isso dependeria da chamada teoria da mente, que não é uma teoria científica, né? É você atribuir um pensamento na cabeça do outro. E aí você pode atribuir, inclusive, sabedoria, ignorância, etc. Então, não só você pode imitar o cara porque você acha que tem um propósito, aquela sequência de ação dele, como ele pode, num estágio mais sério ainda, ele pode te ensinar e você aprender porque ele sabe que você não sabe, você sabe que ele é o bom, etc. E essas coisas seriam só humanas, né? A briga sobre cultura, à medida que foram relaxando com cultura ser um fenômeno biológico mais amplo, o grande horizonte da briga atual é cultura cumulativa. Porque, de repente, só esses processos nobres é que permitiriam você acumular aperfeiçoamentos, né? Do tipo, você sabe, você vê que a flecha do cara é muito melhor que a sua, aí se você não gostou da sua, você vai lá e copia a dele, ou ele mesmo já te ensina de cara que a sua flecha é uma porcaria. Que né? A gente tentando traçar essa linha do que é exclusivo de humanos. Tem sempre, só né? Humanos fazem você ferramenta. Você tem que achar alguma coisa, senão não vai dormir, né? Só humanos fazem ferramenta. Não, agora, ó, a gente viu a ferramenta ali. Não, mas tá, só humanos lascam pedra. Não, ó, a gente viu eles lascando pedra. Não, tá, mas só humanos ensinam outros. Não, a gente tá vendo eles ensinarem também. Então. Ok, só humanos ensinam com intenção. É meio que, né? Essa própria coisa, porque essa coisa não para, o que é muito legal, né? Então, embora a briga continue... Agora, o grande limite, inclusive, é decidir o que é cultura cumulativa. Se você soltar um pombo junto com o outro fazendo um retorno ali de pombo-correio. Aí você, primeiro voo deles naquela rota, aí você tira um e põe o antigo junto com um novo inexperiente. Aí você tira o mais antigo e põe um mais novo ainda. E o que essa colega observou, Sasaki Biro, uns 5 anos atrás, uma coisa assim, foi que o caminho ia ficando cada vez mais reto, né? Então isso pode ser cultura cumulativa, né? Ou então ungulados americanos quase extintos que foram recriados num parque e puderam se expandir de novo com as áreas protegidas e começaram a restabelecer padrões migratórios mais complexos. Cada ano migravam um pouco mais, assim, enfim. Né? Então isso é cumulativo. Eles também se aprimoram, né? E em comunicação vocal, né, que todo mundo era tranquilo com pássaro, onde passou mais batido cultura, porque era uma coisa super específica, era a comunicação vocal de pássaro. Todo mundo sabia que tinha moda, que o filhotinho ficava ouvindo, aí ele começava a cantar errado, depois ele cantava melhor. Com canto de pássaro a gente já sabia disso, né? E agora você vê nesses inclusive com canto de cetáceos você vê mais ainda.
Né? Cetáceo é uma maravilha, porque os caras estão lá etiquetados e rastreados há 30 anos uma população, então você sabe como é que foi a difusão da ferramenta X, a técnica de captura de peixe Y, a vocalização não sei qual, enfim, você tem um monte de histórias dessas. Mas o limite ficou a questão do cumulativo, né? E se isso se baseia em capacidades cognitivas exclusivas dos humanos. Mas também é sempre uma área, um limite perigoso, né? Essa coisa da teoria da mente, né? Você tinha um teste que você faz com a criancinha ali, que aos 3 anos ela sempre dança, aos 5 anos ela sempre passa, que é uma história de falsa crença, né? A bonequinha guarda o negócio num lugar e vai embora. Aí a outra personagem vai lá e troca o negócio de lugar da primeira para um outro lugar. E vai embora. Aí volta a Sally ali, e aí você pergunta para a criança, onde que a Sally vai procurar o chocolate? Onde ela deixou ou onde alguém moveu, né? Aí a criança de 3 anos fala onde a criança sabe que está. Né? A criança de 5 anos, claro, ela não viu que trocou, ela pega aqui, né? Parece aquela coisa do Piaget, que não tem meio termo, né? Ou acha que uma coisa é ridícula, ou acha que a outra coisa é ridícula, né? Só que então isso era um marco, né? E para muitos autores, essa capacidade de imaginar a cabeça do outro, etc., era a base para a transmissão social de comportamentos tipo imitação, ensino, né? Só que o problema é que recentemente mostraram, primeiro, que não verbalmente as expectativas das crianças de 1 ano e meio já previam onde que o cara iria procurar, sendo que ele não sabe, ela só não fala. E aí quando pegaram, fez tarefa não verbal, ferrou, né? Porque aí você pode dar para o chimpanzé e para o orangotango, e eles também passam. Então a teoria da mente virou implícita e explícita. Você sabe e você sabe que sabe. Quando você começa a ficar falando sozinho na sua cabeça, esse é um salto. Que eu acho que essa é a questão, inclusive séria. Mas fora esses processos assim de aprendizagem mais sofisticados, você tem uma opção de outras coisas mais humildes, tipo realce de estímulo ou realce de local. Então, um cara vai lá e mexe num treco ali na moita, o outro vai lá e, de repente, vê o que tem. Né? Então, só isso já pode ajudar, inclusive, a aprender com a mãe coisas básicas que às vezes nem contam na cultura, como muitos autores apontam, mas deveriam contar porque são socialmente transmitidos, do tipo o que você come, o que você não come nesse local. Né? Por enquanto, são os casos mais espetaculares e chocantes, tipo ferramenta, gestos sociais e tal, né? Mas tem muita mais coisa que é aprendida. Mas esse só chamar a atenção, né? Então, o macaquinho prego vai lá, quando o outro está batendo a pedra ali, é barulhento, ele acha lindo, ele gosta do barulho de qualquer jeito, mas ele, por cima ele ganha um pouquinho de coco quebrado ali, etc. Né? Aí ele vai e mexe, né? A primeira vez que o outro vai buscar um coco que voou longe, 1 minuto que o cara ficou longe, o filhote já está batendo. Mas quando ele começa a bater, um dia que ele começa a juntar as 3 coisas, ele segura o coco aqui em cima, o martelo aqui embaixo e bate isso embaixo. Quer dizer, entendimento de causalidade, eu não aposto 1 centavo neles, né? A vareta também, ele vai, aparentemente ele se interessa se você dá umas varetas lá, mas ele não sabe o que fazer na vareta. Né? Aí ele joga para cima, etc. Um dia uma cai. Mas no dia que ela cai, ele pega aquela vareta e vai usar numa outra caixa problema diferente e resolve. Né? Então ele sabe transpor a lição. Ué? Ele sabe transpor uma lição. Ele sabe generalizar o negócio. Aquela coisa vira aparentemente um grande truque, um grande poder. Então, a gente pegou... A vareta era mais raro, né? Então a gente não sabia se era falta de observação. Mas na Fazenda Boa Vista a gente sabia que não tinha. Tinha tempo de pesquisa suficiente, os caras não quebram aqueles cocos monstruosos, etc. Mas tem um uso mais focado da pedra e não usavam sondas. E Serra da Capivara... Sonda e vareta. A vareta usada para sondar. Né? E então nós pegamos o bom e velho experimento lá da caixinha com melado dentro, umas varetas, etc. E demos para essas 2 populações. Né? Na Serra da Capivara, era muito divertido porque aí eu tenho mais de um filminho que meu aluno fez ali, o macaco até capricha, ele coça a cabeça, ele porque ele chegava com uma pedra em cima da caixa, né? Eu diria que a primeira tentativa de qualquer macaco prego é esmigalhar uma coisa ali. Nossa caixa já era nível acrílico testado anti-macaco prego, né? E tinha um nem chegou a bater, né? O outro batia um pouco, mas não dava certo. Aí ele dava uma coçada na cabeça. Chega para lá na pedra da caixa, a caixa estava pendurada assim a 1 metro de altura na árvore, uma coisa assim. Aí ele descia, voltava assim, 30 segundos depois com o galho, depenando o galho,
enfiava e começava a sondar, imediatamente. Ele vem com a pedra, não funcionou, Plano ok, B, martelo. vareta, né? Inclusive, quando a gente fazia outros experimentos depois, como outra caixa problema, 2 anos depois, os caras que tinham visto isso, dali a pouco viam um acrílico, lá já pegava uma vareta e pumba. Né? Mesma coisa, um experimento no Tietê, que ninguém mais lembrava de vareta, e fomos fazer um experimento de propagação, assim, com uns usando, outros vendo, ainda estamos analisando os dados, mas assim, 6 meses que só um carinha tinha começado a usar a sonda ali, lamber melado, etc. Estendemos a pesquisa, enchemos de armadilha fotográfica ali para ficar o tempo todo. Mais 5 aprenderam, aparentemente, estimulados pela bagunça ali, mas a primeira é sempre um acidente, né? Só que aí tinha uma outra caixa para extrair sementes, para empurrar, por exemplo, e depois que o cara conseguiu sucesso no melado, na primeira vez que ele ia na caixa de semente, ele já ia com a vareta, tumba. Né? Agora, na Fazenda Boa Vista, que os caras não usavam sondas, eu até fiquei espantado, porque eu achei que eles iam só meter a pedra na caixa ali, né? E com a pedra deles, talvez eles até conseguissem, porque eles usam umas brabas ali. Mas depois de lamber um pouquinho o alto da caixa, que a gente passava um pouco de melado para o cara ter um trailer do que tinha dentro, ninguém usou e foi embora. Né? A gente até deu uma facilitada depois para ver assim, última chance, vamos ver se cai a ficha de alguém. Né? E como fizemos depois no Tietê, e como costuma acontecer em outros lugares todos, a gente botava então um monte de varetinhas ali já enfiada na caixa. Aí os caras chegam lá, aí o cara tira a vareta, lambe, 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 ploft, joga fora. Aí ele tira outra, lambe, 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 joga fora. Tira todas, acabou. Não reintroduz de primeira nunca ali. Na Fazenda Boa Vista nunca fizeram. Assim como as fêmeas na Serra da Capivara também faziam essa mesma coisa. Lá a gente não facilitou, porque já estava rolando, mas se a fêmea encontrava um galho naturalmente produzido ali por um macho que foi embora, aí ela chegava na caixa, tirava, lambia. Né? Quer dizer, eu acho que na hora, assim, eles levam muito tempo para eles entenderem o que aconteceu ali. Mas na hora que eles entendem, aquele objeto vira assim, ele carrega no cinto ali. Então esses pequenos processos assim de atrair atenção, né? E há muita discussão, inclusive tem agora colegas brigando se chimpanzé imita ou se chimpanzé também não imita, e tudo está sendo mantido, porque também você não precisa de imitação para manter uma cultura, você pode ter isso que são os processos não imitativos, né? Tipo, ficar olhando e vai lá e experimenta, mas você aprende tudo sozinho quando você vai lá. Né? E redescobre. Você conta isso, eu lembro do... Meu filho está com 1 ano e 9 e eu fico, né, observando um pouquinho de onde vem os comportamentos. E desde 1 ano e pouco de idade, já aconteceu mais de uma vez. Por exemplo, pegar um brinquedo, que acabou a pilha, aí eu pego lá a chave, né, os brinquedos vêm com parafuso para a pilha não ser de fácil acesso. Aí viro o brinquedo, pego a chave de fenda, a chave Phillips, abro, tiro as pilhas, ponho para carregar, pego outras pilhas, coloco no lugar e fecho. Toda vez que eu faço isso, assim que eu termino de fechar e dou o brinquedo para ele deixa o brinquedo no chão e vai pegar a chave Phillips ou a chave de fenda, e aí ele fica com a chave tentando cutucar e fazer a mesma coisa no brinquedo. Quer dizer, ele tá de fato acompanhando aquilo ali, e o que eu investi mais tempo e mais atenção em fazer se torna mais importante para ele do que, inclusive, brincar com aquilo. Essa coisa com esses processos, então, de teoria da mente, etc., o Franz de Waal, né, depois ele mesmo descobriu que teoria da mente não verbal os primatas não humanos dele faziam, então ele baixou a bola disso como causa desses processos de imitação, ensino, etc. Mas ele continua ligado nessa questão de atenção conjunta, e tem um velho filminho em que ele pega uma mochila de bugigangas e fala para a menininha ali que ele vai procurar o geyser, que é uma palavra que não existe. Aí ele vai tirando as coisas. Aí a menina grita, geyser! Quer dizer, ela está acompanhando tudo o que ele queria e tentando descobrir que isso não é aquela coisa que ele está procurando ainda, etc. Né? Enfim. E o experimento de teoria da mente dele que eu vi é aquele que ele mostra que os chimpanzés sabem esconder uma comida quando outros não estão olhando e só vão buscar aquela comida depois, quando não tem ninguém mais vendo, né? Ou se ele vai lá e esconde a comida, o chimpanzé só procura a hora que os superiores não estão mas aí você tem níveis, né? Então, isso é saber o que o outro vê ou não vê, de repente, né? Mas saber o que o outro imagina, o que não imagina é uma coisa mais complicada, né? Ou que o cara vai procurar no lugar errado.
né? Mas então o que parecia que, porque nem criança de 3 anos sabia prever isso, então ninguém estava apostando. Quando fizeram as tarefas não verbais e que a criança ficava esperando o cara ir procurar no lugar que ele deveria, baseado na informação que ele tinha, e depois se ele fazia ao contrário do previsto na simulação, aí a criança ficava realmente assim encanada. Mas essa criança não passava na tarefa verbal de explicar por que a Sally vai pegar o chocolate ali e não lá, né? Aí eles deram essas tarefas para os primatas também. Então, o cara está querendo abrir uma caixa em que ele trancou um objeto antes ali, o orangotango ajuda a abrir. Agora, se alguém trocou o negócio de caixa quando o cara estava ausente, mas o cara tenta abrir a caixa em que ele inicialmente botou o negócio, o orangotango vai lá e abre a outra. Né? Tipo, uma coisa assim. Quando o cara vai para outra, que não seria o que ele deveria saber, aí é meu acaso, que aí o orangotango não faz mais a menor ideia do que o cara quer. Legal. Né? Mas então... esse era uma coisa muito dos psicólogos evolucionistas raiz, é que tudo eles lascavam lá, uma super adaptação complexa ali, né? E parte do viés dessas perspectivas de processos mais construtivos é trazer o desenvolvimento de volta e ver que um pouco disso são bases adaptativas, genéticas, mas são bases adaptativas que foram selecionadas num ambiente que prevê mamãe lendo o livrinho e coisas que tais, enfim, a gente tá adaptado não para saber essas coisas todas de antemão, a gente está adaptado para ficar super ligado no adulto e interpretar o que ele está fazendo, etc. Enfim, né? Então... Eu vou voltar para esse ponto. Só queria fazer mais um pontinho antes dos macacos prego, antes de falar de humanos um pouquinho. Eu já vi alguns comportamentos atribuídos a eles que eu achei bem surpreendente, do tipo, o macaco prego pode aprender o conceito de economia, que se eu der para ele uma pecinha vermelha, ele aprende que ele pode trocar essa pecinha vermelha por uva, e aí ele pode recompensar outro macaco com a pecinha vermelha. E eles vão buscar a uva, como se fosse um dinheiro, que eles usam para uma coisa ou outra. Ou o macaco prego que vê outro macaco comendo uva para fazer uma tarefa, fica pé da vida se ele ganha um pepino para fazer a mesma tarefa, e ele tem um conceito de justiça porque ele quer o mesmo que o outro ganhou. Isso existe? Isso existe, mas depois eu precisava lembrar porque teve algumas coisas que eu achei um pouco mais convincentes, né, do laboratório Deval. Mas esse estudo particularmente, aí eu tenho minhas dúvidas como eu interpreto, né? Porque então a situação tinha a ficha que valia pepino, que era o mais comum deles, e aí tinha uma ficha diferente lá, outra cor, etc., que valia uva, né? Que ele começava a ver que valia uva porque o outro estava trocando por uva. Aí ele ganhava a uva e ganhava a ficha dele, entregava pela tarefa ali, aí ia trocar e vinha mais pepino. Aí ele jogava o pepino, assim, enfim. Mas eu acho isso meio atípico, né? Primeiro porque eles não são muito de recusar, né, a comida. Mas segundo, porque eu acho que não significa, então, um senso de fairness, ali, de justiça. Eu acho que pode ser menos do que isso, né? Ele podia ele aprendeu observacionalmente a associar aquele reforço, que nem o polvo olhando o outro, e o outro dá uma tentaculada numa bolinha que desce de uma cor ou da outra, e quando é uma cor, ele ganha uma comida. E o polvo que só olhou, chega na tarefa e faz certinho, no aquário do lado, né? Então, o macaco prego podia lá, bom, isso aqui, agora isso aqui, essa aqui vai dar uva. E aí vem pepino, é uma reação emocional, não necessariamente de injustiça, né? Mas eles fazem coisas assim, eles têm outra, por exemplo, você tem umas velhas tarefas que mudam um pouco o formato, né? Por exemplo, puxar corda que tem que ser puxada pelos dois lados, né? Então, você tem uma plataforma que você tem uma corda que passa por uma alça dos dois lados ali, e você precisa puxar as duas para trazer a plataforma com comida. Né? Então, o chimpanzé faz isso sozinho, se tiver ao alcance das duas mãos ali para puxar as duas cordas, porque ele rapidamente aprende que só puxar um lado, a corda corre e não puxa nada, né? Agora, quando vai ficando mais longe, o chimpanzé não só recruta um outro para puxar a outra ponta com ele, como se ele tiver tido um treino antes para saber quem é o outro possível, pode ser o cara A, o cara B, e o cara A é ótimo e o cara B é péssimo na tarefa, ele lembra e sabe escolher quem é bom para puxar em cada um a sua ponta, quando já ficou longe. E eles dividem depois o que ganham? A maior parte desses casos também dividem, mas a maior parte desses casos tem uma para cada um, né? A questão Entendi. Não era essa. Mas com o macaco prego, porque você tem variantes, né? Do macaco prego não era uma corda que corria, mas era uma
uma plataforma puxável que tinha contrapeso, então sozinho o cara não conseguia puxar. Então eles aprendiam isso é o Deval também, eles aprendiam a puxar juntos a plataforma, e cada um tinha o seu pratinho de comida. Aí os dois ganhavam comida, né? Aí num certo momento você tirava o pratinho de um lado ali, né? Então, e um cara sozinho não conseguia puxar, né? Quando finalmente isso conseguia acontecer do outro puxar junto com ele, apesar de não ganhar nada, esse um cara do lado da comida compartilhava muito mais comida pela grade com o outro. Então, e tem muita coisa nesse sentido do chimpanzés entendendo a reciprocidade, se o outro correu um risco para dar uma opção X para ele, que agora ele só, em vez de pegar a comida só para ele num equipamento ali, o outro acionou uma coisa indireta que deixa para o segundo a opção de como dividir, e aí ele pode fazer uma divisão mais ou menos justa, até perdendo um pouquinho, dependendo de se o outro correu risco. Então, à medida que você sofistica a tarefa, você já vai percebendo que eles têm uma noção de compartilhamento. De compartilhamento. E aqui eles não são assim tão compartilhantes na natureza, né? Muitas vezes é o dominante que pega, então você só tem que ficar disfarçando se você viu comida ali para o dominante passar longe, né? Mas às vezes, né, numa população que caça macaquinhos, colobos, que os chimpanzés caçam, né? Em Gombe eles caçam sozinhos, mas em Gombe é savana, o macaquinho subiu no alto da árvore e fica encurralado, o cara pega, come. Na Costa do Marfim é floresta mais fechada, eles comem esses mesmos bichos ali, mas o macaquinho pula do galho fino para o galho fino, o chimpanzé não consegue acompanhar. Então tem um esquema mais de ficarem cercando o macaquinho, então uns tocam, outros cercam, e o cara lá na frente às vezes intercepta. Aí quando esses caras dividem essa carne, que aí eles dividem, né? Aí num desses grupos tinha um macho dominante que era bom assim para liderar deslocamento do grupo, etc., mas não era bom caçador, não ia na caça. Ele esperneava, mas não ganhava. Quem ganha sem caçar é alguma fêmea ali, porque machos gostam de dar presentinhos para fêmeas, né? Mas o que participou só Mas aquele dominante que não participou não ganhava ali. Que é uma coisa estranha. Mas aparentemente tinha uma hierarquia da caça ali, separada naquela situação. Na caça ali. Não tem chefe. Não, que ganha na sem caça fazer. pode ter chefe, mas na caça não come quem não caçou. Né? Na partilha da caça não tem chefe. Tem algum comportamento desses bichos que já te surpreendeu? Além do de quebrar pedras, ou vários devem ter te surpreendido, mas que comportamentos deles que mais te surpreendem? Bom, historicamente era o macaco prego quebrando coco no parque, né, que mudou a minha carreira completamente ali. Voltei recentemente para as crianças, mas foram décadas de macaco prego, né, sendo que no começo eu tinha pedido para minha colega ficar comigo, olha, mas você fica junto me ensinando sobre o macaco prego, porque eu sei da literatura de laboratório, mas não faço ideia da história natural desses caras, né. Então aquilo eu sabia que tínhamos tropeçado num absurdo, né? Mas das nuances ali, uma coisa que eu achei fantástica, eu não vi o desenlace ainda, não tenho tido relatos dos alunos, mas teve várias interrupções também por conta de pandemia, parques fechados. Ainda preciso confirmar com o meu aluno que está lá na Capivara agora o que ele teria visto disso ali. Escrevi algum caso, talvez, porque eu não sabia se ia ser uma moda ou se era uma nova tradição, né? Quando a gente quer ver começos da dispersão de um negócio, geralmente você tem que fazer um experimento ali, botar um treco que eles nunca viram, porque você não vai pegar uma nova tradição cultural surgindo por acaso, quase nunca, né? De vez em quando tem histórias ótimas, mas normalmente é um experimento para criar essas situações. E muita coisa feita assim com primata, né? Mas espontaneamente, então, o Tiago Falótico, quando estava lá, acho que isso foi no tempo do doutorado dele ainda, se eu me lembro, ele começou a ver uma coisa se propagando entre as fêmeas, que era o seguinte, né? É o uso de ferramenta em outro contexto, né? A fêmea de macaco prego faz umas caras e bocas quando está no estro, que uns gestos gozados, uma coisa de sobrancelha, que uma aluna minha, ex-aluna, imitava muito bem ali, uma cara meio ridícula ali. E ela fica chamando a atenção do macho ali, que tipo... Tá dando pinta. Tá dando pinta ali, né?
E, especialmente com, achei estranho os machos regulando tanto, mas segundo os meus colegas mais conhecedores da biologia reprodutiva do bicho me contavam, mas é que, né, eles não têm aquela superprodução de esperma que nós, por exemplo, temos, espécies que têm competição espermática, etc. Então eles se guardam um pouco por uns dias que bate com o pico de fertilidade da fêmea, né? Então, se for talvez um macho mais subordinado, ele não fica fazendo tanto doce, mas o macho dominante ficava lá com os outros, lá quebrando um coco, jogando cartas, fazendo qualquer coisa ali, e nada, e a fêmea pulando. As fêmeas fazem isso normalmente. Só que neste um grupo, na Serra da Capivara, então uma fêmea começou a jogar uma pedrinha no macho. Eu achei fantástico, porque nem sempre acertava, às vezes caía mais perto, mas eu só conhecia um estudo de lançamento balístico de um objeto assim, numa coisa de laboratório, de pegar uma manteiga de amendoim dentro de um pote, que tinha uma cordinha que o bicho aprendia a jogar para puxar, mas jogar pedra, né? O que acontece às vezes, mas também era vigarice de documentarista, de BBC, ou sei lá o que os caras, você conta qualquer coisa, ele tenta fazer editando e se aquilo não existia, azar, né? Mas então tinha o macaco empurrando pedra assim num paredão, ele empurrava uma rocha, ele caía. E aí eles intercalaram isso com uma onça pintada andando. O macaco empurra a pedra, a onça vem vindo, mas isso nunca aconteceu para eles, com certeza. E o macaco prego não joga a pedra, se a onça passar, ele não joga em cima da onça, ele faz um estardalhaço, que pode até servir, assim, se você estiver passando embaixo, vai pegar na sua cabeça, mas ele não é uma coisa com pontaria, aparentemente, é só uma bagunça ali, um movimento, né? E essa fêmea não, ela estava jogando pedrinhas pequenas no macho. Ela estava tentando chamar a atenção do macho. Aparentemente, né, parecia, né, era parte, só que em vez de ficar fazendo só caras e gestos ali, ela estava jogando pedrinha. E aí no mês seguinte tinham duas fêmeas, né, porque é só no estro que ela vai fazer isso, mas no mês seguinte tinham duas. Depois tinham três, mais um tempo tinha quatro. Aí teve aquele período que a gente teve interrupções também, uma época que teve febre amarela, em parques, etc. Uma dessas quatro fêmeas morreu. Depois ainda soube de uma nova quarta, né, que é a quinta na sequência, que começou a fazer isso. Depois disso eu estou precisando de atualizações sobre esse comportamento, mas pode ter sido uma moda ou virou parte cultural da corte das macacas ali, alguma coisa assim, né? Mas esse eu achei fantástico, né? Até porque aí você entra nessa discussão, comecei a repensar umas coisas, né? E você pode explicar a quebra de cocos só pelo realce local e de estímulo. Tem coco quebrado, tem pedra em cima, tem pedra embaixo, o barulho é legal, eles gostam de bater objetos, então o cara vai lá, ainda tem um condicionamento operante de ganhar um coquinho quando você é pequeno. A gente até viu no Parque do Tietê, depois a gente entendeu que nos primeiros estudos o negócio ainda estava difundindo. Então não tinha aquela coisa mais certa que o macho adulto, mais velho, né, é o melhor que quebra coco, como geralmente é. E o bicho pode, na dúvida, vai lá olhar o macho dominante. Tinha velhos machos dominantes que não faziam nada, tinha jovens que quebravam, tinham jovens que ficavam batendo pedra estupidamente ainda. Mas os filhotes, que são os que são tolerados de ficar junto, depois que crescem, não podem mais grudar ali e ficar filando. Mas esses filhotinhos, quando chegavam, tem de ser meio simultâneo, quando todo mundo chega lá na área, vai para o chão, então tem vários, a gente viu que eles iam preferencialmente nos que quebravam melhor, nos mais eficientes. Então eles não são totalmente insensíveis a esse feedback de quanto você conseguiu comer e ficar lá, né? Então bate, eles chegam lá, ficam assistindo com o barulho. Mas falam isso de crianças humanas também, não falam? Que as crianças reconhecem a competência de quem está fazendo algumas coisas? Sim, mas crianças humanas não é tão espantoso assim, né? Sim, sim. Isso é parte da coisa. Agora o macaquinho descobrindo ali, depois a gente não encontrou mais isso, porque chegou no momento, não é que eles não iam dos melhores, mas os melhores também eram os machos mais velhos, então você não podia separar estatisticamente alguma coisa, e nem eles precisavam, mas assim, quando seguir o macho mais velho era roubada, porque o negócio ainda não estava tão difundido, né? Eles distinguiam, né? Mas aí eles mexem, etc. Não preciso falar nada imitativo nesse processo. E eu sempre concordei, né? Inclusive nossas colegas lá, Fragaz e Wieselbeck, sempre discutindo que ela tinha um artigo que chamava
descobrindo um cisne, né? O cisne é o patinho feio, que na verdade era um cisne, né? Querendo dizer que esses processos não imitativos, como o enhancement, são suficientes para manter tradições comportamentais, não precisa, para ter cultura, ter imitação, ensino, etc., né? Fica aquele limite da cumulativa, mas tradições estáveis, como parecem ser essas dos macacos prego, podem ser aprendidas sem comportamentos imitativos, né? Agora eu vou dar palpite nessas brigas, porque tem uns colegas mais radicais que dizem que nem chimpanzé, e que o experimento com o chimpanzé é uma porcaria, enfim. E essa encrenca vai pegar logo mais no próximo congresso que nos encontrarmos ali. Mas, em função da briga, eu fiquei pensando em um monte de coisas. E a gente se acomoda com a ideia de, tá bom, não tem imitação, mas tem algumas coisas que podem ter componentes imitativos, sim. E essa parte das fêmeas jogando pedrinha no outro, quer dizer, você vai imitar o quê? Só o resultado? O que é o resultado? O macho vir transar é um resultado muito indireto do jogar pedrinha, né? Diferente de bate o coco, bate a pedra e o coco quebra, né? Então, se não for imitação entre elas, eu não sei o que é aquilo, essas alturas. Eu estou revendo alguns conceitos sobre essas categorias, né? E você falou uma coisa curiosa, que documentário você conta uma coisa que acontece e o pessoal vai tentar reproduzir aquilo. Como alguém que já esteve nas duas pontas, né? Avaliando o comportamento dos bichos na natureza e já viu documentários feitos a respeito disso e certamente já viu outros documentários de outros bichos. Quão falso ou quão distorcido pode ser o que o documentário apresenta dos bichos fazendo? Olha, eu não sei, eu não tenho grandes amostras, mas eu me lembro por conta do... Então, na Fazenda Boa Vista, eu não vou agora citar qual dessas, mas é uma dessas nobres fontes de documentários ali, né? E em parte, também eu sei de onde você veio, porque o dono da fazenda, que trabalhava com turismo ecológico, embora tenha muito turismo de ver aves ali, naquele interior do Piauí, mas ele foi um dos caras que apareceu com a história de ver macaco, né? Então, ele facilitou a ida dos macacos para uma pedra bonita, com uma pedrona em cima, ali já tudo ajeitadinho, e um esconderijo, um blind ali, né, de vegetação ali para os turistas irem assistir, né? Tanto que quem contou, né, quando a gente tinha começado na Serra da Capivara, apareceu uma foto por conta de uma jornalista inglesa que foi fazer ecoturismo lá e viu isso, né? Eu ficava, meu Deus do céu, o cientista é sempre o último a saber, é uma piada, né? Já bastava que ninguém sabia antes de nada e aparece em outro lugar porque fotografou no ecoturismo, quer dizer, que diabo, né? Como é que ninguém ouviu falar disso ali, né? Ah, quer dizer, os caras estavam fazendo turismo para as pessoas verem macaquinho usando pedra antes de ser reconhecido. A gente já tinha publicado sobre o Parque do Tietê, e eu tinha esse aluno começando na Serra da Capivara, mas ele estava lá há um ano, a gente não tinha publicado nada ainda. Aí apareceu publicado, né, a foto dos macacos da Fazenda Boa Vista. Aí tive que me juntar lá com os colegas também, lá dar uma olhada, o que estava acontecendo, etc., né? Mas eu tenho minhas dúvidas ali, porque tinha uma história que acho que ele ouviu do dono da fazenda ali, que era uma coisa... Porque quando eu fui ver o documentário que fizeram lá, uma ocasião, um tempo depois, então mostraram o macaco pegando os cocos grandes de palmeira, ali, aqueles cocos duros que eles quebram, e descascando o coco, preparando o coco e como se estivesse guardando ali do lado do sítio de quebra para voltar dali ao mês quando tivesse sequinho. Na verdade, aquela coisa que ele estava fazendo com a boca, até onde eu entendo por aquele fragmento do vídeo, é outra coisa que eles fazem com coco verde, que é descascar um pouco, morder, né, tá mais fino, mais mole, e beber o líquido do coco, né? É um coquinho igual a um cocão de palmeira, né? O coco seco caiu, faça ou não faça alguma coisa. Aliás, se ele fizer isso, não vai ficar muito bom também depois. Mas porque fica lá e ele pega o coco seco. Quer dizer, essa coisa de... Eu até fiquei assustado, porque teve uns experimentos com corvídeo na época, se o bicho planejava o futuro, então ele sabia que ia dormir neste recinto aqui do labirinto do laboratório, e não neste aqui, mas aparecia, então tinha uma comida que tinha aqui, tinha uma comida aqui. Então o cara aprendia e só armazenava a comida pegada dali, que era onde ele não ia, quer dizer, um planejamento do futuro. Ele sabia o que ele ia ter ou não ia ter de noite quando ele ficasse fechado no ninho daqui. E preferia pegar um negócio do lado de lá, enfim. Então, será que o macaco consegue planejar ali de ficar ajeitando o coco para secar melhor, para daqui a um mês quebrar? E quem diz que é ele que vai pegar esse coco, não vai ser o outro ali, né? Então, eu nunca acreditei, assim, mas, gente, se isso aconteceu, como é que nós não publicamos esse negócio? Isso é um absurdo, né? Planejamento do futuro do bicho. Aí não, ninguém viu nada disso ali.
Aí No eu fui fim, pode- deduzir que contaram para os caras, mas aí eles editaram uma cena de macaco pelando coco verde, macaco quebrando coco, e ninguém voltou um mês depois para ver se ele te pegou em algum lugar, alguma coisa. Quer dizer, às vezes o documentarista, acho que ele acredita no que as pessoas contam lá localmente E aí tenta e juntar já os que não vai dar pedaços pra para contar ver, aquela né? história. Então a gente dá uma ajudadinha aqui na produção, enfim, né? Eu achei engraçado, mas quando eu vi esse caso, a história de empurrar pedra, etc., bom, agora toda vez que eu ver um vídeo de zebras na savana ali, eu vou ficar na dúvida se alguma coisa foi verdade ou não, né? Mas espero que sejam casos isolados, né? E ainda nessa de casos sendo retratados, como que você vê, por exemplo, hoje, principalmente com rede social e com outras coisas, o pessoal exibindo animal silvestre como pet, ou mostrando, né? A gente teve tem casos recentes agora do rapaz que cria capivara e posta direto os vídeos falando do bicho, mostrando. Tinha o cantor que tinha um macaco prego, né? Que era o bicho de estimação dele que fugiu. Eu nem vi como é que Não foi a sei que história fim toda. levou, mas eu lembro que tinha um cara. Mas tendo visto também como é que o pessoal cuida deles em cativeiro, outras coisas, como alguém que estuda o comportamento desses bichos, como é que você se sente em relação a animais silvestres com pets? Não, eu acho uma coisa muito séria, muito grave, e eu acho que se baseia, na verdade, não dos caras que capturam, comercializam, porque esses são canalhas conscientes, mas dos que pegam, eu acho que é uma falta de entendimento do que a pessoa está fazendo, né? Ou de você achar que porque você ama o bicho, você achar que ele está entendendo que você ama e que ele adora morar na sua casa e coisas assim. A primeira coisa que a pessoa precisa entender, a capivara ainda é um bicho meio bonzinho, é um bicho de banda, então se você criar assim... Só que mesmo assim, você criar uma capivara sem capivaras já vai ser horrível, porque acho que a primeira coisa é você isolar um bicho dos seus coisas específicos, né? Não ser bichos muito solitários da vida, mas eu acho que aí é o começo do horror. E isolar ele do ambiente dele e achar que você entende. Por exemplo, uma coisa muito ruim, no caso de macacos assim, é que a cara de pânico, horror e desespero deles é um sorriso para nós. Então Ai, já vira caramba. uma porcaria por causa disso, porque o Olha cara que acha que bonitinho. aquele dentinho que ele está mostrando é porque ele está todo feliz e contente. E o que que é isso daí, na verdade? Pânico, horror, aflição, desconforto, né? Um macaco prego nunca não será completamente infeliz. Se você deixar ele mais quieto, talvez ele até seja um escravo que está lá preso no quintal e não chateiam ele, mas feliz ele não vai ser nunca, né? E basta você conhecer o que é a vida desses caras na natureza para você perceber que a porcaria que você pode oferecer no quintal e o isolamento social e etc., você está torturando o bicho. É apagar da cabeça que você está torturando o bicho, né? Eu até fiz um ou outro estudo em zoológico, né? Uns 2 na vida lá atrás, com uma aluna que achou que bicho solto ali era muita bagunça no Tietê, queria uma coisa mais assim, um experimentinho mais controlado. E metade não deu certo, inclusive por conta do manejo, porque os bichos brigaram, o veterinário deu um ansiolítico para os macacos, um morreu de overdose, o outro ficou completamente despirocado, se jogava de cabeça do alto ali, enfim, bom, você já viu como é legal o zoológico, né? Mas de qualquer forma, eu acho que por mais bem intencionada que seja a pessoa, ela tinha que entender que ela está torturando aquele animal. Então, se ela não quer ser torturadora do animal, ela devia abrir mão da fantasia de que o macaquinho é amigo dela e a perceber que ele é um escravo apavorado que está lá o resto da vida com ela, né? Caramba. Eu lembro uma coisa, eu nem trabalhava com macaco prego, mas apareceu porque era um francês que ficou amigo, então, do meu orientador, César Hades, e vinha e falava de umas coisas. Ele estava envolvido numa coisa que chamava Helping Hands, que eu não sei se acabou ou não, né? Mas era uma coisa de quando eles começaram a descobrir a destreza dos bichos, ali começaram a treinar macaco prego para cuidar de tetraplégico. Então eu ficava vendo o filminho que ele mostrava do macaco prego aprendendo a colocar o CD do lado certo no aparelho ali. A única coisa que eu podia imaginar é que se eu tivesse tetraplégico, tivesse um macaco prego, mexendo nos meus CDs, eu ia estar em completo desespero. Não, eu quero uma enfermeira bonitinha, não quero um macaco prego mexendo no meu CD, né? Mas, além de tudo, era uma coisa horrorosa, né? Transformar... Eu vi aquelas... Quando eu comecei a trabalhar, uma senhora da Alemanha me escreveu, ou senhora, assim,
acho que ele, não ele, ela era tetraplégica e eles entraram nesse projeto ali e o cara queria saber mais sobre a história natural do bicho, porque mudou a nossa vida, foi uma alegria, etc. Mas foi muito difícil responder alguma coisa sem, né, não adiantava falar tudo que eu achava para eles ali, ia ser mais sofrimento, onde eles achavam que não tinha. Eu fiz assim alguns comentários por fora, mas aquilo me parecia um horror tão tamanho, mas na época, isso é algumas décadas, ainda implacável. Acho que já, pelo menos entre quem maneja esses bichos, já tem uma percepção um pouco maior dessas coisas, né? Isso é muito diferente de você ter um cachorro, né? Um cachorro não existia na natureza, o cachorro coevoluiu com os humanos, né? A gente faz umas bobagens horríveis, de vez em quando, inúteis, do tipo acabar com o focinho e os bichos não conseguem respirar, né? Mas isso foi frescura estética. Mas, no geral, né, aqueles cachorros que fazem coisas mais caninas, do tipo andar, correr, caçar, qualquer coisa assim, né, é uma longa história de convivência com os humanos. Os humanos selecionaram cachorros que entendessem o que os humanos querem. Os cachorros podem ser bem mais felizes, né, se não tiverem esses problemas anatômicos crassos, né, mas não um bicho selvagem que tem aquela vida de subindo serra fora ali, ficar morando no seu quintal e... Ainda mais se a gente pode confundir comportamento dessa forma, né? Você falou que o bicho com... O sorriso do bicho é, na verdade, o pânico. Quer dizer, quando estão filmando, mostrando, compartilhando, ó, o sorrisinho que ele faz, olha o que ele faz não é aqui. nada daquilo, né? E não é nada daquilo. E aí estimulam o tráfico, e quando isso cai no mundo das redes sociais, fica muito pior ainda, né? Você vê aquelas coisas horrorosas, aqueles psitacídeos numas gaiolas de tamanho de uma caixinha. É tudo um horror, né? Então isso tem que ensinar para as pessoas que o passarinho da gaiola também não é o sonho da vida dele ali, enfim. Posso ter algumas dúvidas quanto a um aquário muito bem feito. Eu acho que ainda pode ser uma coisa legal, mas pássaro em gaiola, macaco preso, eu não quereria ter qualquer responsabilidade em nada disso nunca, né? Um cachorro, por exemplo, você pegar gesto de apontar, leva muito tempo para um chimpanzé, por mais aculturado que seja, para ele entender que você apontou, para você olhar para aquela direção vai, né? Do que você está. Ele pode olhar até o seu dedo, mas não para onde você está apontando. Isso o cachorro entende, né? Porque o cachorro foi selecionado para entender o que um humano quer, né? Ele só existe porque humanos fizeram altas engenharias genéticas ali. É cachorro, é milho, essas coisas não existiam, né? Os humanos foram escolhendo como é que eles queriam que fosse. E espaços como santuários e zoológicos, assim, como que alguém que estuda comportamento se sente a respeito desses espaços? Bom, varia muito, né? Tem desde quem não liga a mínima para cativeiro e outras coisas, né? Tem aí, se você liga, você começa a estabelecer limites e rato e o quê, em prol do quê, tem sempre as fronteiras são nebulosas de ética, difícil, né? Mas zoológico, por exemplo, eu convivi com muitos grupos que eram militâncias completamente anti-zoológico, né? E, no geral, eu diria que eu fecho com eles, né? A maior parte, a esmagadora a maioria das coisas é horrorosa, né? Você vai num zoológicozinho de cidade interior, eu lembro uma cidade que eu fui para um festival de cerveja ali, que é um hobby meu ali, fui para uma cidade ali, uma hora de Birmingham, e fui espiar o zoológico, porque, não que eu quisesse ver zoológico, não costumo querer ver zoológico, mas tinha um castelo medieval ali, o zoológico era meio junto da ruína do castelo, era o mesmo lugar turístico ali, e fui, aí dei uma volta e passei, né? Fiquei vendo ali uma jaula de orangotangos, que era um buraco imundo, uma cela escura, horrível, com 2 orangotangos, quer dizer, a maior parte dos lugares é assim. É um horror, né? Teve alguns lugares que fizeram coisas, por exemplo, em Leipzig, que era onde o Tomazello tinha crianças, chimpanzés e orangotangos, etc. Eles usaram o próprio zoológico para criar um espaço com um grupo estável, com uma florestinha ali que eles podiam sair durante o dia, enfim, quer dizer, lugares um pouco melhores, né? Então, e era com esses que eles faziam experimentos. Então, pelo menos condições humanitárias de alojamento, né? Você vê, os caras têm uma vida social, tem aquelas tretas normais das brigas de poder, das coisas, então é bem melhor, né? Além do que tem algumas situações que você fica meio na dúvida o que faz agora em termos de alguns zoológicos tem envolvimento com questões de conservação, então,
né? As araras azuis que eu estudei por conta de ferramentas também, uma época, era um criadouro que trabalhava junto com o zoológico de São Paulo, inclusive tinha arara que foi criada na mão, o ovo, porque, né, você tem que produzir o máximo daqueles bichos, etc. Mas é um bicho assim no limite da extinção, então esforços nesse sentido até entende, né? Mas muitas vezes essa conversa de conservação de zoológico também é papo furado, né? Então, tem uns casos que eu fico na dúvida, né? Lugares que melhoraram algumas coisas, né? Nos Estados Unidos, eu me lembro que San Diego tinha feito um zoológico com os espaços melhores para os apes, pelo menos, para os primatas em geral, eu acho. E tinha até um lugar que eu nunca visitei, mas a parte de ungulados e zebras e antílopes era um lugar fora da cidade, tinha um um espaço decente, não era uma jaula, né? Mas zoológico era uma coisa de reis medievais, mostrei do Renascimento, foi entrando, aí todo mundo trazia bichos para eles exporem, era uma coisa assim para mostrar o poder global dele. Olha, tem bicho que me trazem de todo lugar do mundo. De vez em quando tinha um aborígene também, inclusive no zoológico, né? Então vinha de tudo. Depois, aí, quando saiu daquela fase de animar a festa ali, virou uma coisa mais populista, abriram seus zoológicos para a população ir lá ver aqueles bichos todos, né? Agora, hoje em dia, né, eu acho que uma criança vai ver lá com o macaco na jaula, vai ficar com vontade de levar um para casa também, né? Eu acho que hoje em dia você tem jeitos de fazer lugares multimídia, mostrar o bicho direto na savana, você mantém aquela savana lá para trabalhar com o zoológico e mostra uma coisa assim. Acho que você tem que preparar as novas gerações para lidar com a encrenca do desastre, né? Não para achar que você botar uma coleçãozinha é ótimo, porque aí não acaba, porque vai ter um tigre lá trancado, né? E para a gente completar, para a gente chegar na conversa com humanos, você estudou comportamento de crianças também, você estuda, né? Transmissão de cultura. Como você vê a necessidade de atenção para as crianças? Porque uma coisa que a gente estava conversando em off aqui, estava falando que criando um filho pequeno agora, eu percebo como as pessoas estão muito mais atentas ao celular, às vezes presas em outras coisas, enquanto as crianças brincam com pouca interação com os adultos, com pouco adulto se misturando, fazendo, ensinando, pondo a mão nas coisas. Como que você vê isso em relação à aprendizagem delas? Não, à medida que a gente vai pensando menos kit de adaptações pré-pronto, coisas assim, e pensar que as adaptações são algumas predisposições de associação, de entender o que está acontecendo, e alguns vieses de estar mais interessado no que o pai faz do que o peixe no aquário faz, que é mais interessante, por sua vez, do que o urso de pelúcia faz, enfim. Mas especialmente está ligado no que os humanos fazem e ter um feedback, né? E se envolver, né? Quando a gente percebe que a criança não está pronta, que ela está pronta para ficar pronta nesse processo, né? E que se você cria isoladamente, você tenha um Kaspar Hauser da vida, né? Isso acontece com qualquer primata, né? O Harlow, né, que fez aqueles experimentos clássicos com macaco rhesus que nenhum comitê de ética no mundo deixaria fazer atualmente. Que isola o bicho e deixa ele uma das coisas sozinho. era isolamento social. É engraçado que eu conheci um desses casais famosos do século passado que ensinaram linguagem de gesto para chimpanzés, os Gardner, né, tinha o Osho, etc., né? Eles se conheceram fazendo o curso do Harlow. Eles diziam que o Harlow era o maior doce de pessoa bondosa e gentil. Mas ele chamava aquele experimento lá de o poço do desespero. Quer dizer, ele sabia, ele tinha ideia do que ele estava fazendo, né? E aquele macaquinho rhesus que crescia ali na fase crítica, né? A teoria do apego, a história da mãe de arame, a mãe de pano, né? Um boneco que era só arame, um boneco que era pano, fofinho, mas o boneco de arame tinha mamadeira, né? E como o macaquinho rhesus ia mamar na mamadeira, porque era o jeito, né, do boneco de arame, mas depois que ele mamou, ele corria para dormir abraçado na mãe de pano. Começaram a entender que a mãe era muito mais do que uma teta para um macaquinho, né? E toda a teoria do apego, porque aí o cara bota, por exemplo, um boneco batendo tambor ali, e o macaquinho assusta, ele corre para a mãe de pano, abraça, depois ele sai para explorar. Mesma coisa com uma criança que tem um lugar seguro para as coisas que ela está enfrentando, por exemplo, no parque, e poder correr para a mãe, aí está tudo seguro, aí ela sai explorando de novo, né? A teoria do apego, do Bowlby,
vem dessas coisas lá do apego do macaquinho, que não era só mamar na teta da mãe, né? E aqueles que eram criados naquele buraco ali eram Kaspar Hauser total. O único jeito de reabilitar um pouco era botar aquele cara já meio marmanjo junto com um monte de filhotes. Aí ele ficava sendo criança tardiamente ali um pouco e voltava um pouco, né? Mas então esse jogo de desenvolvimento é muito sério, né? Especialmente no começo, né? Depois vem a etapa de sair explorando as coisas específicas. Aí o moleque vai embora de casa e você fica lá rezando para não acontecer porcaria nenhuma até a volta, né? Mas nesse começo é uma referência, é um feedback, é uma coisa, quer dizer, se o cara nunca está olhando, nunca está nem aí, ali, acho que a única coisa que ele vai aprender com esse pai é que Deus fala por uma caixinha retangular ali, né? Caramba, caramba. Obrigado, Eduardo. Acho que tem muita conversa legal sobre comportamento de outros bichos que a gente devia estar mais aberto a entender. Primeiro, para não se colocar nessa posição hiper privilegiada de que só nós somos capazes disso, daquilo, mas também para refletir um pouquinho sobre se existem esses outros comportamentos mais complexos, o que a gente está fazendo quando submete esses bichos a estar num ambiente fechado, a estar no zoológico, a estar numa casa, a estar em algum lugar, ou quando a gente elimina o ambiente natural onde eles tinham para conviver e desenvolver isso, né? E toda a parceria que isso envolve, né? Esses caras também são parte da manutenção desse ambiente, são dispersores de sementes, enfim, é todo um sistema complexo que começa a degringolar, né? Normalmente eu termino perguntando o que a pessoa recomenda de leitura, de filmes, outras coisas, mas dado que você me contou aqui, eu vou terminar com uma pergunta diferente. Para quem quiser ver esses bichos no Brasil, ou encontrar um ambiente onde tem macaco prego, poder ver a consequência deles quebrando semente ou casquinha, onde a gente pode, que parques que a gente pode visitar no Brasil que tem coisa legal para ver? Olha, tem, por exemplo, o Parque da Serra da Capivara é visitável, né? Embora a atração básica ali é arqueológica, etc. Mas tem. Agora, na verdade, isso pode ser legal e às vezes pode ser péssimo, mas como eles são muito exploradores e destemidos, né? Você tem muito macaco prego em parque urbano do interior, né? O Parque do Tietê é uma situação privilegiada porque é um parque ali que os bichos estão sob total controle, ou quase total controle do Ibama, quando não estão indo roubar o churrasco dos humanos ali do lado, mas acontece muito em cidade do interior ter grupo de macaco prego até em parque urbano, né? Aí eu não sei, o segundo relato, quando a gente descobriu o Parque do Tietê, veio de um parque, não me lembro onde, no Paraná. Né? Tinha um parque, tem um parque em Brasília que também isso acontecia, também foi, né? Os primeiros relatos vieram de parques urbanos, né? O problema é que no parque urbano está lá então em vários lugares, quando tem as condições, alguém já veio de algum lugar ali que quebra, enfim. Mas no começo que lindo o macaquinho, né? Que coisa bacana, né? Aí fica todo mundo em volta e o macaquinho vai acostumando a chegar cada vez mais perto. No dia que ele arranca o sorvete da criança, ele morde alguém ali, então aí matem o macaquinho, exterminem o macaquinho. Teve um colega que fez todo um estudo de uma série de episódios pelo interior do Brasil em que a coisa mudou da água para o vinho. Por algum episódio, os caras começaram a achar que o macaco era uma praga horrível ali, que ameaçando as nossas crianças, assaltando nossa geladeira, enfim. Então essas relações são sempre meio problemáticas, né? Mas você tem parques nacionais em que você tem guias disciplinando as coisas, etc., né? Tem lugares no Piauí, no Centro-Oeste todo, né? Onde tiver macaco prego no Centro-Oeste vai ter macaco quebrando o coco, muito, né? Agora é importante ver que tipo de coisa, que tipo de exploração. Eu acho que tem que ser turismo ecológico, tem que ser consciente, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Maravilha. Tem algum recado final, alguma coisa que você quer deixar? Não sei. Quer dizer, é um momento muito interessante, porque então tudo isso tem um pano de fundo emocionante, que é toda essa questão dos limites dos processos culturais e da cultura como um processo biológico, né? E não pode não ser neodarwinista, como era a memética do Dawkins, que foi divertida como exercício, mas não foi a nada, mas uma cultura darwiniana, né? Que é menos exigência, né? Basta ter variação herdável e sujeita a diferença de sucesso para uma coisa ser darwiniana, né? Então, se você fizer esse passo
e depois pensar que o organismo transforma o ambiente e transforma as pressões seletivas sobre ele e sobre os outros, você pensa uma dinâmica diferente, e que cultura não é uma maluquice exótica que apareceu no último dia da criação, sabe-se lá por quê, mas que é um processo outro de informação em algum grau sendo transmitido. Então, nós somos um caso absurdamente exagerado, né, desse processo, com todos os benefícios e com todos os perigos desse processo, né? Então, mas é uma época muito interessante dessa conversa, né, mesmo ali na Cultural Evolution Society, a discussão da última assembleia era quem que falta, né? Porque assim como o desenvolvimento foi desdenhado pela nova síntese darwiniana, né, neodarwinista, né, as humanidades também não queriam saber dos genes, que era determinismo genético, né, que é outro lobisomem, né, não existe um determinista genético, né, um bicho-papão ali. Né? Mas então a culpa é que uns não ligavam para a cultura, outros achavam que a biologia era o básico rudimentar e acabou. O resto da cultura é arbitrário, é construído totalmente, podia ser qualquer coisa, enfim, né? Então, quando você junta esses negócios todos, você começa a entender bem mais de um bicho complicado que nem a gente está precisando entender direito como é que a gente funciona, porque a gente é muita gente, então... Essa cultura já ficou de um tamanho que ela interfere em todas as outras, né? E na gente mesmo, né? Daqui a pouco. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que você tenha curtido essa conversa. Eu adorei aprender que animais aprendem e que eles têm uma inteligência capaz de desenvolver ferramentas, testar, aplicar elas e propagar até modas e culturas. Mas também me marcou como, apesar da nossa inteligência, a gente tem que reconhecer um pouquinho mais, né? Como esses bichos têm que viver no ambiente deles e como sinais que às vezes a gente acha fofinhos em redes sociais podem mostrar que o bicho na verdade está sofrendo e que ele estaria muito melhor numa natureza que a gente visita do que na casa de alguém servindo para postagem em rede social. Nesse mote todo, manda pra gente nos comentários aqui o que vocês acharam da conversa e quem mais vocês gostariam de ver sendo entrevistada, sendo entrevistado aqui pra gente trocar essas ideias de ciência na nossa vida. E se você já tá curtindo isso, aproveita, assina o canal, assim você recebe os próximos Não Ficção ou acompanha os que a gente já tem publicados dentro da nossa playlist de podcast por aqui. E para quem já faz isso tudo, pense em de repente mandar um valeu demais pra gente ou se tornar um membro, uma membro por aqui. Isso é um apoio que a gente precisa.